Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Bem-vindos a mais um dia de aula. Gostaram da aula de ontem? Eu espero que sim. A aula de ontem foi uma base, né? A gente teve muita teoria ontem, hoje a gente vai ter bastante prática, tá? A gente vai começar hoje falando sobre as propriedades do som. Lembra que eu tinha dito ontem que a gente ia falar sobre isso? Inclusive, uma das atividades que a gente fez, o exemplo, foi para trabalhar as propriedades do som, né? Hoje a gente vai conhecer essas propriedades, vai identificar cada uma delas e entender como é que a gente pode trabalhar com os meninos esse conteúdo de propriedades do som, certo? Mais uma vez, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para que vocês possam acompanhar com o PowerPoint, tá bom? Estamos na nossa aula 4, metade da nossa disciplina, certo? Então, quais são as propriedades do som? Nós temos 4 propriedades, que são duração, timbre, intensidade e altura, certo? Cada propriedade dessa está presente no som, certo? E a gente vai entender o que cada uma representa dentro do som e como é que a gente pode identificar essas propriedades. Vamos lá. Quando a gente fala na propriedade do som altura, o que é que vem à cabeça de vocês? Eu imagino que talvez possa vir o quê? Que a altura é se o som está alto ou se o som está baixo. Não é isso? Geralmente isso pode vir na cabeça da gente, mas não necessariamente. A altura, ela vai ter a ver com a altura do som, né? A altura, ela é a propriedade do som ser grave ou agudo. Se alguém de vocês já cantou em coral ou já participou de algum coral, vocês sabem que aquela pessoa que tem aquela voz mais grave, né? Que seria o que na mulher um contralto, ela tem uma voz mais grave, ela tem uma voz mais baixa. E a voz aguda, que é aquele soprano, que daquele, eu não vou nem tentar dar um agudo aqui, tá, gente? Porque não vai sair, porque eu sou contralto. Então, assim, quando dá um agudo, aquela voz mais fininha, com aquele tom, é um tom que a gente diz que é um tom alto, né? Então, esse tom de altura, de ser mais alto ou mais baixo, está relacionado não ao volume do som, e sim a se o som é um som mais agudo ou se é um som mais grave. Esse som agudo ou grave, a gente vai ver que pode ter nos instrumentos, nas pessoas, nos animais, no batido das coisas. Então, assim, esse som é de uma forma geral, não está relacionado só a cantar música, mas um som como som mesmo, como propriedade do som. Então, bater uma panela, por exemplo, é um som. Ela não emite um som quando eu bato na panela? E aí a gente vai pensar, esse som ele é mais agudo ou ele é mais grave? Então, a gente vai conhecer um pouco melhor quais são esses sons e identificar. A partir do momento que a gente consegue ter essas identificações, isso vai ajudar a gente a identificar isso também nas músicas, certo? Então, uma das propriedades é a altura. Vamos lá para a segunda propriedade, que é duração. É a propriedade do som ser longo ou curto. Então, se eu tenho trazendo um exemplo de nota musical, uma nota musical onde eu falo lá, então eu estou segurando mais tempo, então é um mais curto. Se eu falo lá, é um tom rápido e curto. Se eu faço lá, é um tom mais longo. Então, isso a gente vai ver em vários elementos da natureza, em várias coisas, objetos, é, instrumentos e voz, tá? Eu dei o exemplo com a voz aqui, mas a gente pode trazer outros instrumentos, outros elementos, não necessariamente só a voz, como eu tinha falado antes. Então, entenderam direitinho? Duração é a propriedade do som ser mais curto ou mais lento ou mais longo, certo? Vamos para a próxima, que é timbre. Essa é um pouco a mais, acho que a mais complexa da gente explicar, mas é a propriedade do som que nos permite perceber a fonte sonora que está produzindo o som, pois cada fonte sonora produz um som próprio. Eita, que parece complicado isso, né? Mas não é não. Um exemplo, latido de cachorro. Você já conhece o latido de um cachorro.
Então, se você não estiver vendo o cachorro e escutar o latido do cachorro, você vai identificar que é um latido do cachorro porque você já conhece. Por quê? Porque o cachorro, ele tem um timbre próprio, que é a propriedade de latir. Tudo bem que vai ter cachorro que late mais fino, mais agudo, é, mais longo, mais demorado. Se a gente for trazer aqui em relação à altura, mais grave, mais agudo, isso é a altura do tipo do latido. Mas o ato de latir é do cachorro. Então, isso é o timbre do cachorro. Miado do gato, mesma coisa. Nós reconhecemos esses sons porque já conhecemos o timbre do som que são produzidos pelo cachorro. Então, cada instrumento musical tem seu próprio timbre. Um exemplo, se você escutar o toque de um piano, você conhece o toque do piano. Então, você não precisa necessariamente estar vendo que é um piano para identificar que aquilo é um piano. Por quê? Porque o piano tem um timbre próprio. Se a gente trouxer esse exemplo para pessoas, certo? Vocês estão esses dias aqui escutando alguns vídeos, a gente está se comunicando, vocês estão conhecendo um pouco minha voz. Será que se eu colocar para vocês um vídeo onde eu não apareça e apareça apenas os slides, vocês vão conseguir identificar minha voz? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Pronto, sumi. Não tem mais a minha imagem, mas vocês estão escutando a minha voz. Então, vocês podem, em algum outro momento, digamos que seja a matéria, que teoricamente entraria uma matéria de uma outra professora, e aí vocês disseram, ei, peraí, a voz não é dessa professora, não, é daquela outra de musicalidade. Eu conheço. Então, porque cada voz, ela tem um timbre próprio. E aí, isso faz com que você identifique a pessoa pela sua voz. Então, gente, timbre é isso. É o som que ele é próprio. É próprio. Quando a gente consegue identificar e saber que aquele som é só daquele som, daquele elemento, daquela pessoa, daquele instrumento. É um som próprio, é o timbre dele, certo? Então a gente definiria timbre dessa forma. A outra propriedade do som que a gente tem é a intensidade. E aí é a propriedade do som ser fraco ou forte. Então eu posso, por exemplo, bater palma. Bati, mas eu posso, ó, dependendo da intensidade que eu bato a palma, eu emito um som mais forte ou eu emito um som mais fraco. Então, isso também, nesse caso da intensidade, está mais relacionado à intensidade do som de volume. Lembra que eu falei lá naquele primeiro de altura, que talvez a gente confundisse um pouquinho de altura, achar que é o volume do som? Não, é mais em intensidade. Intensidade está mais relacionado à altura do som, né? Dele ser fraco ou forte, é uma intensidade de som. Então, a gente vai poder diferenciar. Então, voltando a analisar esses 4 elementos, como a gente viu aqui em cima, a gente vai ver que essas 4 propriedades, elas vão estar presentes no som. E é interessante a gente conseguir identificar. A partir do momento que a gente consegue identificar essas propriedades, a gente vai tendo um conhecimento musical muito maior. Não sei se vocês já ouviram, por exemplo, um cantor ou alguém e diz, tal nota. Aí, não, mas essa nota está muito alta para mim. Esse tom está muito alto. Significa que está muito agudo, não está tão grave. Então, assim, aquele tom eu não vou conseguir alcançar, porque a minha voz não alcança aquele tom, né? Então, assim, tudo isso são informações que você tem a partir do momento que você consegue entender a música. E a ideia de vocês trabalharem a musicalidade, a educação musical com as crianças, é justamente trazer esses pequenos conceitos através de atividades lúdicas, onde eles vão aprender brincando, né? Conhecendo essas informações sem necessariamente dizer, gente, a gente hoje vai trabalhar a propriedade do som, duração. Não, não precisa ser uma coisa tão formal. É interessante, sim, que vocês falem para eles sobre isso, né? A gente hoje vai aprender duração do som. Vamos conhecer alguns sons. O que é a duração do som? É quando o som ele demora mais ou ele demora menos. Se ele é mais longo, aquele som é mais longo ou é mais curto. Então, a gente vai aprender hoje sobre a altura do som, que é quando ele é mais grave ou quando ele é mais agudo. Vamos ver onde é que tem sons mais graves, onde é que tem sons mais agudos. Então, assim, isso a gente vai ver. Eu vou trazer exemplos para vocês,
certo? De atividades que possam ser realizadas, que é aquela ideia, né, que eu já tinha falado antes, que eu quero sempre trazer a prática para vocês, para que a gente pratique muito, que não fique só na teoria. E exemplos de atividades onde vocês possam levar isso para o cotidiano de vocês em sala de aula. O PowerPoint de ontem e de hoje eu vou transformar em PDF e vou colocar para vocês aqui no WhatsApp, certo? Eu vou dar uma parada no vídeo agora e a gente vai dar continuidade numa interação do WhatsApp. Eu vou fazer uma atividade com vocês, onde a gente vai tentar identificar essas propriedades dos sons, certo? Não se preocupem não, que eu vou conduzir essa atividade a partir de agora pelo WhatsApp. E aí vocês vão tentar responder, tá certo? Então, até daqui a pouco.